Check-up no rádio. Check-up no rádio. Hoje vamos tratar no nosso programa mitos e verdades sobre a saúde do idoso, com a participação dele, o médico geriatra Belísio Neto. A conversa vai esclarecer informações equivocadas sobre o envelhecimento e a saúde dos idosos, destacando práticas importantes para uma melhor qualidade de vida na terceira idade. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes da 95 FM, nossos internautas. Mais uma terça-feira, uma satisfação imensa participar aqui do quadro Check-up no rádio. Quais são os maiores mitos em relação à saúde dos idosos? Existem inúmeros, né? O primeiro deles é que que envelhecer é adoecer, né? Então, muitas pessoas acham que à medida que a gente passa os anos, que a gente envelhece, a gente adoece. Isso não é uma verdade, né? Se fosse assim, todas as pessoas idosas seriam doentes, e isso não é verdade. É bem verdade que a gente, quando envelhece, principalmente aquelas pessoas que não buscaram o caminho correto, ela envelhece de maneira mal sucedida, e a tendência o aumento da prevalência de doenças crônicas existe mesmo. O organismo ele se altera um pouco, ele passa por transformações que predispõem essas doenças crônicas, como por exemplo, a gente diminui o tamanho do cérebro, a gente tem algumas alterações cerebrais que facilitam você ter doenças na mente, como a demência de Alzheimer, alterações nas articulações, nas famosas juntas, né? Degradação de cartilagem, o músculo fica menos potente, há uma diminuição da quantidade de músculos e há uma diminuição na quantidade de água no organismo, e isso predispõe, se você não tiver o cuidado, principalmente em fases de adulto jovem, você pode ter um envelhecimento mal sucedido, você não ter aquela tão desejada longevidade com qualidade. Se você se adequa a um estilo de vida saudável, você promove o envelhecimento ativo, você faz dele seu estilo de vida, você tem muito menos chances de ter doenças crônicas e de a idade ser realmente uma doença. Você pode muito bem ter o privilégio de viver muito e de viver com qualidade, se é possível. A gente já tem muitos idosos hoje, principalmente idosos em áreas de alguns países que dizem ter mais saúde do que os netos, né? Não me trocaria pelo meu neto. O que eu faço hoje, o meu neto de 20, 30 anos não consegue fazer. Eu tenho mais saúde do que ele. Então essa é a ideia, né? De chegar aos 80, 90, com o máximo de independência possível. Existe o preconceito, existe o estigma. Muitas pessoas que estão hoje em idades avançadas, elas não tiveram essa oportunidade de saber que ia viver muito tempo, e de se proteger para viver mais, né? De acumular ali um capital de saúde. Então, esse mito de que a idade é sinônimo de doença talvez seja um dos principais. Existem vários outros, né? Que os idosos precisam comer. Não, o idoso não pode comer muito, tem que comer menos, né? A alimentação é sempre uma pauta, um tema bem debatido, e aquela história que eu sempre digo aqui de comer um pouquinho, aquela famosa papinha à noite, isso tem caído por terra. Isso não é verdade, isso é um mito, né? Os idosos, eles precisam se alimentar normal, de maneira saudável, e com um acréscimo, se possível, de alguns nutrientes, como por exemplo as proteínas. Eles precisam de uma ingestão maior de proteína do que o adulto jovem, salvo exceções de pacientes com algumas doenças específicas, como por exemplo a doença renal crônica ou doenças do fígado, algumas doenças, logicamente.
eles têm essa restrição. Mas, na maioria das vezes, eles precisam de ingerir mais carne, mais frango, mais ovo, mais leite, para que ele possa ter um envelhecimento mais saudável. Então é mito aquela história do idoso ter que comer pouquinho, ter que comer uma coisinha, uma papinha. É um mito também bem assim, perguntado, um mito que todo mundo quer saber, né? Existe uma idade certa para começar a consultar, a procurar o geriatra? O ouvinte pergunta aqui. Boa pergunta. Existe sim. Na verdade, eu sempre digo que o ser humano ele precisa sempre estar em contato com profissionais de saúde. Assim, à medida que a gente vai passando dos 30, não necessariamente com o geriatra inicialmente, ter o contato de saúde, porque dos 30 aos 40 a gente começa a inverter aquela questão do envelhecimento, não, aquela questão de que até 30 o organismo só constrói, né? Dos 30 ao 40 ele começa a empatar, depois dos 40 ele começa algumas coisas a declinarem, né? E é aí que você tem que assumir o papel, é aí que você tem que assumir o seu protagonismo, é quando você tem que assumir a responsabilidade de cuidar de si. E é aí que você precisa começar a pensar nos pilares da saúde, né? Pensar em ter um bom sono de qualidade, pensar em controlar mais seu estresse, pensar em cuidar da sua alimentação, pensar em fazer uma atividade física, buscar periodicamente fazer uma consulta, fazer uma avaliação médica, para que possa ser orientado nesse caminho para chegar aos 80, 90 com mais saúde do que as pessoas mais novas. Então, a idade, Marcos, ela é um número, logicamente. Tem pessoas com 50 muito doentes, que têm uma idade, vamos dizer assim, de saúde de 80, e tem pessoas com 80 que têm muito mais saúde do que pessoas com 50. Mas, fisiologicamente, o organismo começa a sentir a necessidade de precisar ser examinado, de busca ativa de doenças, de prevenção. Isso pode ser interpretado de uma outra forma, a partir dos 40, 50 anos, seria uma idade bem ideal para você buscar, mas aos 60 eu acho indispensável você passar por uma avaliação, não só uma avaliação de coletar exames e fazer aquele check-up que só engana o paciente. Não, minhas taxas estão boas, ou fazer um eletro do coração, meu coração tá bom, e na verdade não é bem isso. Você tem músculo, você tem osso, você tem mente, você tem risco de ter câncer, você tem várias outras assim, variáveis que podem entrar nessa orientação que você vai ter ao fazer essa avaliação. Minha mãe tem 99 anos e não toma nenhum medicamento. E aí, é uma exceção? Veja bem, não tomar medicamento não significa dizer que a pessoa é saudável, não. Tem gente que não toma nenhum medicamento, não é o caso dela, mas não anda, não lembra, não toma medicamento e vive com dor. Essa questão de tomar medicamento e saúde é bem relativa. Lógico que as pessoas que tomam mais medicamento, provavelmente essas pessoas têm mais doenças que precisam ser cuidadas. Se ela chegou aos 99 anos sem precisar de tomar nenhum medicamento, é porque ela teve uma genética favorável, e ela deve ter feito ao longo da vida assim, algumas coisas que fizeram com que ela chegasse aos 90 sem necessitar de uso de remédio. Mas isso é um preconceito que as pessoas têm. Eu conheço gente que toma, tenho muitos pacientes que tomam 10 remédios e vivem confortavelmente fazendo tudo o que quer. E eu tenho pacientes que não tomam nenhum, ou tomam um ou outro, porque tem esse preconceito, não quer controlar a dor, não quer, nega que tem uma depressão, ou não quer tomar remédio para dormir, nunca dorme que preste, nega que está esquecendo, e essas pessoas não tomam remédio, mas são muito doentes. Eu sempre digo que medicamento
Às vezes ele é a sua saúde, é uma coisa que está faltando no seu organismo. Você toma 10 medicamentos e vive bem, se você parar esses medicamentos e você começar a viver mal, isso não é sinal de saúde. Então tem que ter muito cuidado. Lógico, medicamento sem necessidade, medicamento sem orientação médica é muito perigoso. Aí tem muitos ainda que, não, eu não tomo nenhum medicamento. Aí, mas você toma alguma vitamina, ele toma 30 comprimidos de suplementos, de raízes, de coisas naturais que orientaram, e aí ele acha que não toma nenhum medicamento. Então é muito relativo. Se você precisa de um medicamento, você tem uma pressão alta, você é hipertenso, você precisa tomar um medicamento. Você teve uma genética que favoreceu, um estilo de vida que favoreceu, você precisa para você não ter um infarto lá na frente, você não ter um AVC. Se você tem uma depressão, você precisa se tratar. O seu sofrimento mental está dizendo que você não tem saúde mental. Então, se você não dorme bem, possa ser que não precise de medicamento, mas você precisa dormir bem. Se você não consegue ter a mesma mobilidade de antes porque você tem dor ou porque você tem tontura, você precisa ser tratado. Se você corrigir tudo isso, por mais que você tome 200 medicamentos, mas o importante é você funcionar, você ter funcionalidade, você ter independência, você viver bem, você ter saúde, independente se você toma remédio ou não. Então, é a exceção chegar aos 90 sem necessitar de algum medicamento. É tanto que tem algumas coisas que a gente faz independente do paciente ter necessidade ou não, como por exemplo a suplementação de vitamina D é recomendado para todo idoso. Você não precisa nem dosar. Às vezes você dosa para você ver alguma deficiência, está suspeitando de alguma doença. Mas recentemente foi publicado um manual, um guideline que orienta nesse sentido. Todo idoso tem que tomar um suplemento de vitamina D. É um medicamento, né? Está em cápsula, então todo idoso tem que ter uma meta de colesterol abaixo de 100, por exemplo. Se tiver alguma doença, foi hipertenso, diabético, alguma coisa, tem que ser o colesterol ruim abaixo de 70. Ninguém consegue isso só com a não ser que esteja uma genética muito privilegiada. Ninguém consegue isso sozinho, sem a necessidade de um medicamento. Então, é a exceção, chegar aos 90 sem precisar tomar alguma coisa, e isso não é demérito para quem chegou aos 99 tomando vários medicamentos. A questão é ter saúde, independente de ter que tomar 1 ou 10 ou 50 medicamentos. Doutor Belísio, como tenho familiares materno e paterno com Alzheimer, a pergunta é: como faço com 51 anos descobrir se no futuro posso ter esse problema? Porque vemos mais casos de mulheres com Alzheimer. Estou preocupada porque conheço uma pessoa que tem 51 anos e está com começo de demência. Olha, controle essa preocupação, que isso sim vai aumentar seu risco de ter demência. A ansiedade é um fator de risco para ter Alzheimer. Já tem a genética, que contribui em 50% para você ter um risco aumentado. Não é que você vai ter obrigatoriamente, não. Você consegue combater isso em 50%. Os fatores de risco modificáveis, eles contribuem 50%. Você consegue combater pela metade esse seu risco de ter Alzheimer. Atividade física, não fumando, controlando seu colesterol, tratando audição, tratando visão, tratando depressão, tudo isso que se tiver, logicamente, controlando hipertensão, controlando diabetes. E esses são os fatores de mudando o estilo de vida, fazendo atividade física, se alimentando bem. Você fazendo esse controle, você consegue competir com a sua genética. Tem algum exame que você pode fazer? Até tem, mas não recomendo fazer, ninguém recomenda fazer, porque hoje a gente não tem indicação de começar um tratamento para uma pessoa que não tem sintoma, para uma pessoa que ainda não tem a doença, entendeu? Então ela só tem um risco. Eu tenho um risco de ter diabetes, você vai começar a tomar remédio para diabetes? Não, você vai começar com estilo de vida. Então, controle a ansiedade. Não, ninguém faz exame para saber se vai ser. É como se você fizesse um exame. Eu quero saber o dia que eu vou morrer. Você vai querer saber se você não tem como modificar isso ainda? Não, você até tem, mas não é com remédio, entendeu? Você reforce essa combate os 14 fatores de risco para ter Alzheimer. Comece hoje, porque 50% você já tem de chance, que é a carga genética. Então não adianta se preocupar não.
A doença do idoso em pessoas jovens, abaixo de 60 anos, é raríssimo, muito raro. Existe a demência antes de 60 anos. É muito raro. Você vai ter que ser pego na exceção. Não vai ser, a regra não é isso. A regra é que a partir de 60 anos, 5, 10% das pessoas começam a desenvolver, tem uma prevalência de traços de demência, mas a partir dos 70 que começa mesmo a prevalência aumentar, e em 80 mesmo então é que aumenta mesmo. 30% das pessoas têm algum grau de demência aos 80 anos, mas lembrando que a forma de você prevenir é se cuidando, não é fazendo exame para saber se você vai ter lá na frente, não. Pode colocar no ar? Vamos lá, então tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Estou gostando hoje com pergunta. Bom dia, Marco Danta. Marco Danta, aqui é Maria, que mora em Equador, Marco Danta. E aí, pergunta a esse médico, quem toma remédio para pressão, se pode parar algum dia ou tem que tomar durante a vida inteira remédio de pressão? E aí, doutor Belício? Um abraço, Maria. A hipertensão, ela é o fator de risco mais importante, que mais impacta no risco de ter infarto e AVC. Se você quer controlar seus fatores de risco, se você não quer ter AVC, não quer ter infarto, não quer ter demência, você tratar a hipertensão na meia-idade é a forma de você mais se prevenir. Então, não necessariamente precisa ser só com medicamento. Tem pacientes que perdem peso, é obeso, perde peso, começa a fazer atividade física, faz uma alimentação saudável, ele consegue sair do medicamento. Não deixou de ser hipertenso, mas ele consegue sair do medicamento. Mas a maioria das pessoas que são hipertensas, elas não conseguem viver sem o medicamento, porque é uma doença crônico-degenerativa, uma doença sem cura, como diabetes, como outras doenças. Ela tem o controle, você controla seus níveis de pressão para que esses níveis elevados não levem a você a fazer uma oclusão da artéria do coração e ter um infarto, uma oclusão da artéria no cérebro, ou um extravasamento, uma ruptura de alguma artéria e faça um AVC hemorrágico ou isquêmico, ou levar você para a máquina de hemodiálise, fazer você perder o rim. Então, não tem sintoma. A hipertensão ela é assintomática, mas é uma doença, é a doença mais que impacta, que dá maior risco de você ter infarto, AVC, demência e outras doenças, doença renal crônica, e ela é silenciosa. Então, sim, a pessoa pode um dia não necessitar mais de tratar com medicamentos, porque ela fez a mudança do estilo de vida, perdeu peso. Tem muita gente que faz cirurgia bariátrica, ou entra numa dieta, num estilo de vida novo, e essas pessoas conseguem sim controlar os níveis de pressão sem necessitar de medicamento. Mas não deixa de ser hipertensa. Se ela voltar ao estilo de vida, ela vai precisar. Agora, sem mudar tudo isso, só um milagre mesmo. Tem mais perguntas? Vamos lá, trazer aqui a participação do nosso ouvinte. Bom dia. Sou belíssima, me chamo Maria, tenho 54 anos. Eu tomo remédio para ansiedade e para diabetes. Sinto muita dor nos meus ossos. Complicado demais. Teria que até para lavar a louça, as mãos adormece. As mãos para fechar, quando é para abrir os dedos, não quer voltar. Precisa ser bem devagarzinho para ver se eu aguento as dores. É muita dor. E não tomo remédio para isso. Vou pro médico, disse, não tem remédio para cor de osso, não. Eu acho que deve ter o menos para combater mais as dores, não? E aí, doutor Belício? Outro mito, né? Que dor é da idade e que dor não tem cura. Não existe isso. A medicina, ela alivia o sofrimento. Ela, mesmo que você não tenha perspectiva de cura, por mais que seja um câncer avançado, terminal, você sempre tem o que fazer para melhorar o conforto daquele paciente. Então, dor, esse perfil de dor articular nas mãos, que amanhece dura, que quando movimenta, isso é um perfil de paciente que tem osteoartrose, né? Pode até ser osteoartrite, a mulher, mas é mais comum a osteoartrose. É o desgaste
entre um osso e outro na articulação, tem uma cartilagem, ela desgasta e com o tempo isso vai inflamando e causando dor, inflamação. Então, realmente não tem ainda uma medicação que cure. Do mesmo jeito que a diabetes que ela tem, não tem cura, ela precisa tomar medicamento. Então, precisa sim ser tratada. O sintoma é dor, a gente vai tratar o sintoma dor, nem que seja com tratamento contínuo, com remédio todo dia, ou com fisioterapia, ou com alguns outros, ou algum procedimento cirúrgico, mas a dor, ela é tratável. A dor, ela é um sintoma que a gente precisa diagnosticar bem a causa. E a causa geralmente no idoso é multifatorial, não é só a articulação, a junta que está doendo, geralmente tem outros fatores. Dor e ansiedade tem uma relação muito próxima. Quem é ansioso, ele tem sintomas de dores muito maiores. O gatilho de dor, ele é acionado mais fácil. A dor, ele é um sintoma subjetivo, você não sabe medir a dor do outro, não. Ele está com dor, então aquela dor para ele é muito, mas talvez por aí não, mas é só uma artrose na mão. Mas é isso que eu estou dizendo. Ansiedade, depressão amplificam o sintoma doloroso. Você tem dor mais fácil e as dores são mais intensas. Então é uma forma de você modular a dor, é você controlando os sintomas os sintomas ansiosos. A dor tem um componente emocional muito importante. Então não é só você desinflamar aquela articulação, porque ela é uma doença crônico-degenerativa que não tem cura. Mas hipertensão, como eu falei, não tem cura, mas tem controle. Diabetes não tem cura, mas tem controle. Da mesma forma que a gente tem que encarar as dores. Os pacientes que têm dor crônica, eles são muito frustrados nesse aspecto, frustrados. Às vezes a comunicação fica falha, não tem cura. E o fato de não ter cura, esquece de dizer, não, mas você tem que fazer um alongamento na mão, você tem que procurar um fisioterapeuta, vamos identificar melhor essa dor, você tem que tomar esse remédio para quando você tiver dor, quando você tiver crise, você tem que fazer isso, botar uma tala na mão, ou fazer um procedimento cirúrgico, infiltração, alguma coisa nesse sentido. São muito frustrados os pacientes que têm dor por essas e outras, né? Algum tratamento que não deu certo, a expectativa do paciente de tomar um medicamento uns dias e ficar curado. Isso precisa ser reeducado na população. É um grande mito de que dor não tem cura, que dor em idoso ele tem que aceitar. Isso não existe. Toda dor ela tem que ser tratada. Tem mais ouvindo com a gente? Vamos lá. Bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Bom dia aí para o médico. Marcos, eu sou Cleide, eu tomo um remédio controlado para pressão. Antes eu tomava Angipress, como saiu de linha, eu tomo a Blox Plus, de 50 por 12,5. Tem outros medicamentos, que é atenolol, que é esses outros medicamentos. E eu só consigo me dar com esse remédio que eu tomo. Se eu tomar outro medicamento para pressão, assim como eu tomo controlada, que eu sou hipertensa, aí sempre eu fico assim com medo, sabe? Da minha pressão subir. Tem mais possibilidade da minha pressão subir se eu tomar outro medicamento. Entendeu? Eu gostaria que o médico me respondesse por quê. E ele, Tobelizo? Olha, as pessoas têm uma ideia de que com o tempo aquele medicamento da pressão precisa ser trocado. Time que está ganhando não se mexe. O que acontece? O paciente, ele está controlado, sua pressão controlada há muitos anos com aquele medicamento que deu certo, então ele tem medo de trocar. E às vezes aparecem outras condições, como por exemplo, apareceu uma doença no coração, ou apareceu uma doença no rim. O medicamento da pressão ele precisa ser trocado para proteger também esses outros órgãos. O que acontece às vezes é isso, o tempo passa, esse paciente já toma esse medicamento há muitos anos e era para só hipertensão, por exemplo. E naquela época o medicamento para hipertensão, para ele adequado era esse. Mas possa ser que com o tempo esse medicamento precise ou ser acrescentado mais um ou ele ser substituído. O paciente não deve ter esse medo. Ou, se ficar muito idoso, muitas vezes a gente reduz a dose,
ou às vezes até suspende. Tem paciente que começa a fazer a pressão muito baixa, e quando fica muito idoso, a gente precisa às vezes suspender, porque o benefício do medicamento não supera o risco do medicamento. Isso são situações muito específicas. Não estou dizendo que ninguém deve abandonar, pelo contrário, dando certo, você deve continuar. Agora, comece a perder esse medo, porque lá na frente possa ser que você precise tomar um outro medicamento, ou ser substituído esse, ou trocar por outro medicamento. Então, assim, a gente recomenda que esse paciente não tenha tanto esse receio, e que saiba que no futuro você pode precisar de um medicamento. Por enquanto está controlando, não está dando efeito adverso. Vou dar um exemplo muito simples. Pessoas que envelhecem e evoluem com incontinência urinária, começa a perder xixi sem controle. E o Abloc Plus, que tem a clortalidona na sua fórmula, que tem atenolol e clortalidona, que é um diurético, esse medicamento pode ser que facilite essa incontinência urinária. E aí a gente precisa talvez substituir por outro. Não é a regra, mas aqui e acolá a gente precisa, numa incontinência urinária que o paciente se incomoda muito, acorda muito à noite, se urina muito, a gente pode ser que então pode aparecer uma condição que você precise trocar esse medicamento. Então, essa história que só existe um medicamento que controla a pressão, isso assim, é um mito, mas existem alguns medicamentos que realmente aquele paciente, porque cada um tem um DNA diferente, cada paciente é diferente do outro. Aquilo que funcionou para um não necessariamente funciona para o outro. É o que acontece muito nas orientações de automedicação. Não é porque sua vizinha deu certo com esse remédio que você vai dar certo, não. Então, existem os dois lados. Está dando certo, ok, não está precisando de ajuste. Mas se for, assim, então, se não está precisando, não precisa trocar. Mas se um dia precisar, ela tem que ter essa consciência, tem que ter esse conhecimento, esse discernimento de que não, realmente eu vou precisar de um outro, ou mesmo se precisar retirar esse medicamento porque está fazendo mais efeito adverso do que trazendo benefício, ela não ficar assustada. Tudo isso é feito com muito controle, com muito rigor, para que as pessoas não tenham prejuízo. Doutor Belísio, obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 7h45. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias no nosso programa. Estamos apresentando Panorama 95. Dr. Belísio Neto, médico geriatra, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialista em geriatria pela PUC do Rio Grande do Sul e título de especialista pela Sociedade Brasileira de Geriatria. Atende pacientes com esquecimento, tristeza, falta de apetite, quedas, Alzheimer, Parkinson, uso de muitos medicamentos, perda de sono, dores crônicas e acompanhamento individualizado da saúde do idoso. Envelhecer com saúde é uma opção. Dr. Belísio Neto, médico geriatra, com atendimento na Clínica Santé, Rua Joaquim Gregório, 130, Penedo, Caicó, na Rua da UFRN. Agende sua consulta pelos fones 99687-8877 e 3421-1308. Siga nas redes sociais, Dr. Belísio Geriatra, no Facebook, Instagram e YouTube. E tome mais um Esquenta Black com preços baixos para você